Chegamos com mais um Potter Entrevista, temporada número 1, onde o assunto é Bolsonaro versus Haddad, Haddad versus Bolsonaro. Não sei quando você está escutando esse podcast. Daqui a pouco é depois da eleição, você já sabe quem ganhou a eleição, que é o novo presidente do Brasil. Mas a gente estava discutindo antes da eleição como que o Brasil chegou nesse momento. Depois a gente vai discutir o que acontece, tá? Com o vencedor. Mas agora a gente vai discutir como é que chegou, como é que o Bolsonaro chegou, como é que o Haddad chegou, como é que o PT chegou, como é que o PSL chegou, como é que a gente chegou nesse momento do Brasil, onde temos a eleição mais discutida da história da humanidade brasileira. Ou seja, a gente tá ali se ferrando. Eu tô falando isso em todos os programas. A gente tá brigando em todos os grupos de WhatsApp. A gente brigou com a mãe, com a namorada. A gente brigou com o namorado, com o colega de trabalho, com o chefe, que é um problema sempre. Mas a gente tá discutindo isso aí. De alguma forma, é muito, né? É louvável que a gente consiga isso, certo? Agora, nós vamos ligar para uma pessoa que tem opiniões fortes também. A gente já ouviu aqui, se você não escutou ainda, a Laura Carvalho, economista, o Felipe Moura Brasil, analista e jornalista. Também ouvimos Davi Coimbra, colunista, e Peninha, que é um jornalista metido a historiador, como ele mesmo fala. Agora a gente vai ligar para Rafinha Bastos, o humorista. Vamos lá. Sim. Já estamos no ar. E aí, tudo bem? Tudo bom, cara? Como é que tá? Tudo ótimo, graças a Deus, tudo beleza. Bom, longe, a minha internet aqui tá funcionando bem. Como tá nos Estados Unidos, eu acho que a internet americana talvez não seja tão boa quanto a nossa aqui. Não é. A melhor que existe é de Roraima. Rafinha, vamos lá, tá? Obrigado por não atender tão longe assim, né? Eu sei que tu tá gastando teus dados por aí, mas vamos lá. Por que que o Brasil chegou nessa discussão que tá todo mundo brigando? Por que que o Brasil chegou no segundo turno entre o... Você tem certeza que você vai perguntar isso pra mim? Você acha que eu sou a pessoa mais apropriada pra te responder essa pergunta? Não, eu tenho... Todos os sociólogos, filósofos, pessoas que você tem inteligentes, estudadas, você vai perguntar pra mim. Você tem certeza disso? Esse é o problema. Esse é o problema, Rafinha. As pessoas estão... Os especialistas estão errando, né? Então daqui a pouco a gente busca longe deles, entende? Então daqui a pouco pode ser que saia alguma coisa... Se tiver... Eu acho o processo relativamente simples, assim. Ele é eu não digo que ele é compreensível, mas ele é entendível. Eu não acho que é para compreender. Não, realmente é isso mesmo, mas eu acho que é um processo que dá para entender. A gente foi a história recente do país, nos últimos 13 anos, a gente foi governado por um partido de esquerda, pelo PT, que realmente trouxe uma série de avanços sociais, mas que se embaralhou em milhões de escândalos políticos, sejam eles herdados de outros momentos da história do país ou não importa. Importa que a memória recente do brasileiro e a memória total de muita gente, porque quem tem 25, 30 anos só lembra do Brasil governado pelo PT. Então, assim, é um país que levantou uma esperança muito grande, porque era um país que era um partido que a princípio iria lutar contra a corrupção, era diferente, era uma esperança para o povo brasileiro, e se provou um desastre. A rejeição a esse modelo político e a esse partido que se embananou de forma tão desonesta fez com que o oposto chamasse a atenção. Quer dizer, a gritaria da direita acabou que veio como o contra-PT. Tudo que é anti-PT ganha muita força, seja o Dória em São Paulo, seja o Bolsonaro em nível nacional, oferecendo união, que é algo que o brasileiro já não sente há muito tempo, oferecendo segurança, oferecendo combater bandido, e se mostrando como algo longe da política tradicional. Nós todos sabemos que não é, né? Um cara que está no Congresso há tanto tempo, não produziu nada de interessante, quer dizer, tem todos os vícios da política tradicional, mas de qualquer forma destoou dessa forma e se vendeu assim, o povo comprou. Não é difícil de entender isso aí, eu acho. Por que que, por exemplo, o PT não entendeu isso? Por que que o PT não entendeu que a rejeição continuava grande e talvez até crescia? Que a gente vê alguns movimentos, principalmente mais próximos, agora, por exemplo, assim, o Ele Não. Será que o Ele não muito mais atrapalhou do que ajudou, apesar de não ter sido um movimento criado pelo Partido dos Trabalhadores, mas ele se adapta, né, e se junta a ele? Eu acho que o Ele Não foi o único momento em que eu, por exemplo, pessoalmente, de alguma forma me senti tocado, porque para mim a única forma de votar no PT e de muita gente é não permitir que um cara como Bolsonaro vire presidente do Brasil. Então
Então, assim, para mim, por exemplo, foi eficiente. O que eu acho é que existe uma esquerdinha esquerdinha hippie chique, que enche o saco e que fica... Rafinha, calma aí. Calma aí, repete. Na hora que tu falou esquerdinha, já teve uma interferência no som. Tu vai ter que falar de novo. Calma. Alô? Melhor aqui. Uma conexão um pouquinho. Caetano Veloso, assim, que me dá nos nervos também. Eu que sou um cara que tem meu pai é um cara ultra esquerda, eu sempre tive um posicionamento um pouco mais à esquerda, mas eu enchi o saco também dessa turma, sabe? Do coraçãozinho, do boteco, do cabelo dreadlock, essa merda toda, me enche o saco um pouco também a paciência. E aí Ele Não acabou, de alguma forma, botando essa galera, a Letícia Sabatella, essa turma coraçãozinho, amor, sabe? Acho que a gente tá um pouco de saco cheio disso tudo. E aí quando eles tomaram a frente desse movimento, começaram a rolar esses vídeos, ele não, porque ele é uma ameaça contra o país. Eu concordo com tudo que eles estão dizendo, mas eu tô de saco cheio da cara deles. E aí me dá raiva também, sabia? Então eu acho que o Ele Não foi a única forma com que eu votaria no Haddad para não ter pelas ameaças que eu sinto que a gente pode ter contra a democracia num governo do Bolsonaro, apesar de achar que também tem muito exagero aí. Mas assim, se a gente for... não sei se tem exagero, porque afinal de contas... outro dia eu li uma coisa que é muito bom. Eu tenho medo, não do que o Bolsonaro pode fazer, mas do que ele diz que ele vai fazer. Então é muito mais próximo do que parece. Então é isso, cara, é isso. Eu acho que essa rejeição toda fez com que esse cara crescesse muito, de forma muito competente, ganhou essas lacunas. Mesmo falando que, em algum momento falou que tem que matar gente, que a ditadura matou pouco, essas bostas todas, que as pessoas comparam muito com o Trump, o Bolsonaro com o Trump. Trump, por mais imbecil que seja, nunca falou essas merdas. Então não sei onde pode levar isso. Eu acho que o Brasil começou a conhecer mais o Bolsonaro na época do CQC. Eu tô chutando, talvez seja um dos elementos, assim, né? E tu era daquela mesa que ficava ali junto com o Taz, né? E aí tinham entrevistas que eu nem lembro se era o Danilo ou quem mais ia lá no Congresso pra fazer essas entrevistas, assim. Naquela época, tinha como vocês ali dentro na redação, na edição, imaginar o que poderia acontecer em 2018, de Bolsonaro vencer uma eleição quase no primeiro turno, por exemplo? Alguém falava lá... Cara, olha... Não, imagina. Mas não, o Bolsonaro sempre foi um político de baixo clero dentro do Congresso, assim. Um cara muito barulhento, né? Pra mim, pessoalmente, eu te digo, eu não tinha essa tipo de conversa lá dentro, não tinha. Mas o que eu te digo é o seguinte, eu sempre achei que o Bolsonaro fazia muito barulho em eleições legislativas, né? Porque realmente, quando você grita muito numa eleição legislativa, como o voto ele é dividido a 500 possibilidades, se você tem 2% dos votos, você é o cara mais votado da história do país para deputado federal. É o suficiente para você ter uma votação muito expressiva. Nunca imaginei que por um cargo executivo, que fosse prefeito de Belo Horizonte, ele teria força suficiente. Mas acabou que o país e a competência desse marketing todo levou esse cara a ter muita força. Não tinha o CQC, não pensava nisso. O CQC deu muita voz a muita gente louca, inclusive eu, né? Então eu não posso falar nada. Rafinha, vamos um pouquinho pro humor, assim, né? Eu tô vendo muitos humoristas serem cobrados, né, de não ter uma posição. Aliás, eu acho que é a eleição que mais as pessoas estão sofrendo para ter uma posição, e principalmente para expor essa posição. Não pode só apertar uns botõezinhos lá na urna eletrônica. Tu recebeu em algum momento assim uma pressão, cara, expõe. Nós vamos entrar numa ditadura, ou vai ser a Venezuela ou vai ser a Filipinas. Vai lá, expõe, senão tem sei lá, um merda. Não, sim, mas a pressão também... Meu querido, eu já recebi tanta pressão na minha carreira que não vai ser 3 ou 4 Bolsonaros ou 5 ou 6 esquerdinhas que vão fazer eu falar qualquer coisa. Não. Já tive pressão muito mais pesada do que isso e não vou me render por isso. O que faz com que eu não torne essas posições minhas muito conhecidas não é especificamente a pressão ou porque isso vai me dar dor de cabeça. É porque de verdade,
por mais que seja importante, eu tô dando uma cagada um pouco, sabia? Tô conversando com você agora porque você sempre ligou, eu gosto de você, mas eu não sento no bar muito, gasto meu tempo falando nisso, sabe? De verdade. Pessoalmente não me toca. Talvez porque eu esteja nos Estados Unidos agora, isso também deve cooperar um pouco para esse fator. Mas, cara, eu sinto que o poder, ele acaba sendo sempre gerido por grandes corporações, por interesses multinacionais. Não é quem tá ali é meio figurante. Eu acho que dessa vez, talvez essa diferença muito clara entre os candidatos dê essa impressão de que realmente tudo pode ser feito. O Bolsonaro, muitas das merdas que ele quer fazer precisa de aprovação do Congresso. Quer dizer, tem todo um... Eu acho que a gente está vivendo um momento muito duro no país, todo mundo está querendo se posicionar. Eu acho importante, a política voltou ao papo do bar. Eu acho importante que isso aconteça, acho importante que o jovem se informe, mas também tem tanta ignorância dentro da própria informação que eu não sei se vale a pena perder o tempo. Às vezes eu encho o saco, sabe? Na hora que eu vou desenvolver meus textos, eu prefiro pensar em coisas que geram mais identificação. Não tô muito. Eu até fiz um vídeo recente, em que eu falo isso, que é tipo... Basicamente o vídeo que eu quero dizer é: o que você prefere? O Haddad, o Bolsonaro ou um coqueiro enfiado no seu cu? Porque, tipo... E aí, eu fui escalavrado por ambos os lados, assim, sabe? Ninguém consegue olhar como tipo... Não, só um pouquinho, o cara falou mal dos dois. Então, eu não me sinto na obrigação de fazer nada. Eu faço o que eu quero e falo o que eu penso. Tá aí. Eu tenho certeza disso. Não dá pra artista, e por mais prepotente que seja isso, eu me considero um artista, não pode ficar pautado pela necessidade do público. Senão você acaba fazendo o que eles querem. E aí você tá fudido, porque você não é pautado pela sua crise de criatividade. Você é pautado pela vontade ou pela necessidade do país. Não, para aí. Não escolhi fazer comédia para isso. Se me dá vontade de falar, eu falo. Se me dá vontade de não falar, eu não falo. Mas não é pela incomodação que isso vai gerar que vai me fazer falar ou não, entendeu? E incomodação caseira, porque a gente nota muito isso, né? Eu lembro de um tempo atrás, assim, começar a me dar conta que os grupos de família, que eles são formados meio à força, né? E não por causa de uma bolha, né? Porque a bolha do trabalho, a bolha da turminha que pensa assim, da turminha que pensa assado. O grupo da família é um monte de coisa, né? Ali tá a verdade pura do país. Talvez ali seja a melhor pesquisa de todas. E internamente, o Rafael, digamos assim, perdeu tempo, ou discutiu, ou ganhou tempo com isso na família, com, sei lá, algum parente. Essa eleição, ela serviu para eu me dar conta que eu não tenho família, na verdade. Eu não tenho nada disso. Eu não tenho grupo da família. O meu contato com os meus familiares, ele é muito pequeno, de toda a minha família. Eu não tenho grupo nem com a minha família. Minha família acaba se baseando muito eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. É isso, assim, sabe? Eu já tive algumas conversas com meu pai. Meu pai é um cara extremamente radical de esquerda. Assim, de uma forma que eu não vejo em lugar nenhum, assim mesmo. Meu pai é louco, completamente louco. E aí, meu pai, no dia que o Multishow me contratou, que é um canal da Rede Globo, no dia que o Multishow me contratou, meu pai estava num protesto lá no centro da cidade aí de Porto Alegre, com um cartaz: a Globo mente. Então, assim, ele tá... Então eu não vou ter esse tipo de conversa com meu pai. Meu pai acredita em muita coisa. Eu vejo o Facebook do meu pai, é meio desesperador. E eu amo muito ele. Não vou entrar nesse tipo de discussão, assim, sabe? Eu não acho que a gente tem que chegar nesse ponto. Porra, eu acho uma perda de tempo isso, entendeu, cara? Porque acabam sendo motivos alheios. Eu acho meio patético isso, as pessoas brigarem dentro de casa por esse motivo. Não vale a pena. Infelizmente a gente acaba sabendo, né, o pensamento de pessoas que talvez a gente não quisesse. Mas eu super aconselho as pessoas a não se deixar envolver. Mesmo. O grupo da família é um negócio desesperador. Eu não entro nessa nem fudendo. Humor. Vamos lá, humor. Geralmente no extremo, seja qual for o extremo, cresce o humor. Né? A gente, sei lá, sim, isso é uma coisa meio por cima, assim, porque tem muito mais elementos pra isso. Só que o humor, sim, ele sempre foi opinativo, obviamente. Eu acho que muita gente chega a conclusões em cima do humor. O humorista, Rafinha, prefere que o Haddad e o PT continuem no governo brasileiro, depois dessas férias aí junto com o Temer, ou que o Bolsonaro vá pro governo brasileiro?
Cara, a gente tá vivendo um momento em que tem piada pros dois lados, entendeu, cara? Tem piada pros dois lados. O comediante, a princípio, tende a ser do contra. Não tem acontecido muito isso ultimamente, entendeu? O que a gente tem visto são posicionamentos muito diferenciados. Tem o Gregório subindo no palanque com o PT, você tem o Danilo meio direitão, assim, sabe? Mas eu acho que esse humor político ainda tende a se desenvolver muito no Brasil. E principalmente agora que o povo está se dando conta, a galera que trabalha com comédia está se dando conta que dá muita visualização, tem muito interesse, sabe? Vai ter muito comediante político daqui a pouco, única e exclusivamente político. Então eu acho que qualquer um dos dois lados, esse barulho todo, ele faz muito bem pra comédia, assim. Acaba às vezes não sendo muito do meu interesse pessoal, mas pra comédia faz muito bem esse barulho. E esse interesse, você ter algo que todo mundo está falando, é muito bom, sempre, para o comediante que quer atingir. A questão é o comediante precisa entender ele não tem que necessariamente ter um posicionamento, que ele não necessariamente tem que defender uma ideologia, porque senão fica meio viciado mesmo, aí perde um pouco da graça, eu acho. Entendi. Rafinha, vamos lá, tu falou em algum momento ali de exageros, acredito que as pessoas pensam em exageros do Bolsonaro. Eu queria imaginar dois mundos, um com o Bolsonaro ganhando e outro com o Haddad ganhando. Quais são os exageros falados pelos inimigos, digamos assim, dos dois? Vamos primeiro falar assim, o que tu acha de exagero sobre o que falam do Bolsonaro? Não, eu sinto que esse risco todo, esses videozinhos com pianinhos de filme de terror, assim, que a gente recebe o tempo inteiro no WhatsApp, é meio desesperador. Eu não acredito. Não acredito que o cara vai dar um golpe militar no país. Não acredito. Não, sinceramente, eu acho muito difícil que isso tudo aconteça. Eu acredito que esse cara tá querendo chamar a atenção demais, de forma muito, muito, muito exagerada. E eu acho que esses videozinhos, eles me dão uma desesperada um pouco, porque eu falo, é impossível que vocês realmente pensem isso, entendeu? Que é uma ameaça pro país e que eu não acho que nada disso vai acontecer. Eu não elegeria um cara que falou as coisas que ele fala. Mas eu também, Caetano, eu já falei muita merda. A diferença, as pessoas me comparam muitas vezes, Rafinha, você não pode falar que o cara fala merda, porque olha você, a diferença é que eu sou comediante e o sujeito é candidato a presidente do Brasil, né? Tem uma diferença, acho que um pouquinho evidente aí. Mas eu acho que esse exagero no que pode virar o país sob o Bolsonaro, eu acho que isso é um pouquinho desnecessário. E o contrário? E o PT, o outro lado, assim, cara, você acreditar que o Haddad não tem ligação nenhuma com o Lula, de que o Lula não vai ter influência nenhuma sobre o comando desse país, é um absurdo você imaginar uma coisa dessas. De que não existe, de que você imaginar que o PT não vai, e é isso, eu vejo muito isso, né, que eu falo, o Haddad é diferente, o Haddad é outro, o Haddad é um professor universitário, não, cara, é PT. O PT tem os vícios de sempre, vira cabide de emprego, é muito gasto com o que é público, é muito gasto com estatal, é muita merda, e eu acho que isso não vai mudar sobre o governo do PT. Acho patético, e eu vou te falar, se o Lula tivesse apoiado o Ciro, a esquerda estava no poder, as pessoas estão votando muito no Bolsonaro para não ter PT no poder, e o PT foi ganancioso de achar que tinha condições de virar essa balança. Quem tá bem nessa história toda é o Lula, cara. O Lula tá muito bem. Se o Haddad ganha, ele manda no país de dentro da cadeia. Se o Bolsonaro ganha, provavelmente, eu posso te dizer, provavelmente, não deve durar muito, cara, eu acho. Eu acho que é capaz de derrubarem, fazer uma merda muito grande. Se esse cara não tiver condições de articular junto com o Congresso, é capaz de derrubarem ele. Então, se derrubarem ele, o Lula volta voando, porque daqui a pouco ele já tem condições de estar se candidatando novamente. Mas, então, quem tá bem nessa história toda, pra mim, é o senhor
Luiz Inácio Lula da Silva. Dias desses, o Mano Brown participou... Impressionante como eu tô falando bosta aqui, mas eu tô falando. Não, tá ótimo. Eu tô falando. Tá ótimo. O negócio é falar. Na boa mesmo, é isso aí. Tu pode ver que eu mal contra-argumento. Eu quero ouvir mesmo, assim, depois as pessoas tomem as suas decisões. Voltando, tá? Voltando nesse aspecto, porque é exatamente sobre isso que a gente tá falando. Bolsonaro versus Haddad. O Mano Brown esses dias fez um discurso dentro de um palanque, digamos assim, da candidatura Haddad, porque ele tinha vários partidos, e ele fez uma crítica pesada. Acho que nem é uma autocrítica, que eu lembro em alguns momentos de eleições, assim, né, a gente viu o Mano Brown pegando junto com o partido ali, digamos, né. Por que é tão difícil na política a gente ter autocrítica? Ou, na hora da eleição, não tem autocrítica, não existe isso, senão tu perde a eleição. Cara, é impressionante. Eu não consigo entender essa arrogância. É muito impressionante. É como se jogasse. Eu acho que não. Eu não sei se a autocrítica ela vem da dificuldade de admitir os erros, tá? Ou se vem da inabilidade de conseguir enxergar eles, entendeu? Porque às vezes você não consegue admitir uma cagada e a outra vez e você também não consegue às vezes ver que você fez uma cagada. São duas coisas completamente diferentes e eu não sei qual é dessas duas que o PT sofre, assim, porque é impressionante, é muita merda que aconteceu, isso está muito na cara do povo, né? Exatamente pelo fato de não ter autocrítica e que foi bater com o pé e querer candidatar em vez de apoiar alguém. Quer dizer, também é a necessidade de ter o poder na mão, também a necessidade de ter a máquina estatal novamente na mão, entendeu? Para também conseguir segurar os velhos esquemas. Então é tudo muito, muito triste. Eu sinto que admitir, talvez na cabeça deles, o fato de admitir o erro é assumir o fracasso, porque a Dilma foi derrubada. Eu sinto que de forma exagerada e não diria injusta, porque se existe jurisdição para isso, mas a gente tem o modus operandi da política derrubou ela e não derrubou outros, então existe aí uma questão a ser analisada, mas o que eu sinto é que talvez admitir o erro e admitir as cagadas seria justificar o impeachment. Eu não sei se é essa a questão. Entendi. E ao contrário, vamos lá. Eu sou fã do Los Hermanos, tá? E discutir Los Hermanos comigo é muito ruim, porque eu sou fã cego. Então não vem apontar defeitos na banda, né? Então o fã sempre é pior. O fã do Bolsonaro pode usar facetas não tão bem resolvidas assim do candidato pra fazer coisas não tão legais assim no planeta Terra? Para aí que eu te perdi aqui. Me perdeu o áudio ou minha pergunta foi ruim? Para que eu te perdi aqui. Não, você falou... Vamos lá, vou encurtar. Eu vou encurtar. Não, vai lá. Você foi fã dos Hermanos e aí fala de novo. Não, é o seguinte, tá? Vou encurtar a pergunta, tá? O fã do Bolsonaro, ele leva a ponta de faca algumas coisas. Você não vai incluir o dado ridículo de que você é fã dos Hermanos na já minha tá, pergunta? não, agora? Nada é cortado, já tá dentro do podcast, nada é editado aqui. Mas sério mesmo, eu sou fã de Los Hermanos, amo a banda, não vamos começar a discussão, okay, tá? E eu defendo ela de qualquer maneira, assim. Esse fã do Bolsonaro que levanta possibilidades, assim, patéticas para uma democracia, tipo ditadura, né, tortura, coisas que não se realizam, não fazem um país crescer. Ele é pior que o Bolsonaro? É ele o perigo? Olha, cara, você tem o louco é o louco. Quem legitima o louco é quem dá força pra ele. Senão ele ia ser só um louco gritando no centro da cidade, entendeu? Como vários outros. Obviamente quem legitima é quem dá força pra isso tudo. A questão só é saber se essa é uma possibilidade. Eu vou te falar o seguinte, cara. Eu tenho certeza de que aquele que vota no Bolsonaro não é esse louco. Com certeza esse louco também vota no Bolsonaro. Mas a base de eleitores do Bolsonaro é o cara que está completamente insatisfeito com a política. É o cara que aceitaria qualquer opção.
E quando ele vê um cara que se coloca do lado totalmente oposto, ele abraça a ideia. É o tiozinho, é um cara um pouco mais conservador, é um cara que acredita nos valores da família. Não é o cara que quer que a gente tem uma nova ditadura no país. Não é nada disso, entendeu? E aí eu te falo, quando você falou a questão dos exageros, eu acho meio patético a esquerda tentar ler o eleitor do Bolsonaro como esse tiozinho com camisa do exército que é a volta dos milicos no poder. Não é isso. Esses caras não têm número suficiente, talvez, para eleger um senador. Quem está elegendo o Bolsonaro é o insatisfeito. É o cara que está de saco cheio. E é extremamente compreensível que ele esteja de saco cheio. Não sinto que é tão compreensível que ele vote num cara como o Bolsonaro, mas a cabeça dele dá para entender, cara, entendeu? Há muito tempo atrás, há 2 décadas praticamente, um amigo meu mais velho, até que já se foi, assim, ele era amigo do meu avô, ele dizia que ele era um cara que votou sempre, bom, ele viveu a ditadura, na real ele mal votou, né, mas aí quando abre essas eleições ele vota no Collor, depois ele vai pro FHC, porque o FHC tinha feito o Plano Real, e aí ele votou no Lula, numa eleição, na segunda eleição do FHC, até que o Lula perdeu, e ele disse o seguinte, eu vou te falar que eu tô votando muito mais por curiosidade pra ver o que vai dar. Porque naquele momento era uma esquerda definida e uma direita definida, digamos assim, né? Aí tô vendo esses dias um vídeo de humor do Dave Chappelle, e ele disse que nas eleições do Trump, ele ficou pensando assim, eu quero ver que o Trump ganhe só pra ver o que vai dar. Tem no Rafinha algum sentimento, assim, de... Tem? Profundo, muito, tem muito. Eu realmente quero saber o que vai acontecer. No caso, o Bolsonaro ganhar. Isso. Por mais patético que possa parecer, tem um fundinho meu lá que torce para que alguma coisa boa saia dessa história toda. Eu sinto que talvez, sabe, é uma esperança distante, apesar de achar que ele é um cara totalmente ligado aos poderes políticos, e eu sinto que talvez ele tenha uma liberdade, que ele tenha ganho uma liberdade para fazer certas coisas e tomar certas atitudes que outros não tiveram. Eu espero que ele use isso pro bem, que eu não acredito que isso vai acontecer, mas de qualquer maneira espero ele vai ter uma liberdade, porque ele tem um apoio popular muito grande. Então, assim, eu realmente estou curioso para saber o que vai acontecer mesmo. E acho que pode ser engraçado também. Acho que pode ter muita graça que vai acontecer. Eu acho que... Eu não sei o que isso vai virar, mas realmente é algo que a gente nunca viveu. E isso pode se tornar interessante. Eu estou aqui, cagando regra, sentado na Santa Mônica Boulevard. Gostaria de dizer isso. Imagino que, obviamente, só existe uma Santa Mônica, né? Na Califórnia. Santa Mônica Boulevard. Eu tô aqui sentado, vendo carros passarem, comendo um omelete. Então, na verdade, eu não sei se eu tô tão preocupado assim, não. Rafinha, obrigado pelo papo. O que eu gostaria de ver acontecendo são as pessoas escutando este episódio e em certos pontos teus se irritando. No momento que tu fala que pode ser engraçado, uma pessoa pode falar assim, como vai ser engraçado, nós vamos virar a Filipinas. No momento que vai lá e critica o Bolsonaro, assim, sabe? Tu quer mesmo a venezuelização, não sei nem falar, do Brasil mesmo, seu esquerda, agora descobri que teu pai é de esquerda e blá blá blá. Meu pai é muito, ele não é de esquerda, é muito de esquerda. E quando eu falo que eu acho que pode ser engraçado, eu não digo que as atitudes do sujeito podem ser engraçadas, eu acho que pode ser material engraçado para quem trabalha com humor, é isso que eu tô pensando. Acho que pode ser engraçado, pode dar muita piada isso tudo. E eu sou profissional disso, entendeu? Da mesma forma que o cara que é um agricultor torce para a eleição do Bolsonaro para ele ter mais condições de trabalho, eu sinto que também essa eleição está dando muito material para quem trabalha com humor. Isso é muito legal, tem muita charge engraçada, muito meme engraçado, sabe, as pessoas, é legal também nesses grupos, as pessoas estão produzindo humor. No meio desses grupos tem muita descontração, e aí eu te falo que essa talvez tenha sido uma das descobertas do Bolsonaro, que a esquerda não tem condições de ver. A esquerda não consegue ver graça. A esquerda se leva muito a sério. É politicamente correta. Ela se leva muito a sério. E eu acho que isso é um
crime, esse é um grande problema, entendeu? Eles estão querendo tirar os memes do ar, quer dizer, bloqueio de WhatsApp, é um absurdo isso. E aí é que eu te falo que nesses pontos eu concordo com a postura mais liberal que um cara como o Bolsonaro, por mais louco que seja, tenha. Entendeu? Você não vai ver esse cara querendo bloquear, eu acho, né? Querendo bloquear discurso. Ele pode rebater e dizer que a imprensa só fala merda. Mas quem quer calar, às vezes, isso é a esquerda. Isso você não tenha dúvida. E o Bolsonaro, assim, por mais fale mal do cara, brother, é um cara que construiu essa personalidade dele estando disposto a aparecer em tudo que é lugar. Obviamente agora, quando ele percebeu que não deveria, ele alegou uma lesão e está em casa dizendo que não pode sair. Mas assim, é um cara, meu irmão, que você ligava a televisão na Rede TV à 00:30, ele estava na Luciana Gimenez cagando regra. O CQC passou 10 anos, sei lá quantos anos, 8, 10 anos, tentando conversar com o Lula. Um programa assumidamente lulista, porque era lulista, não tinha como dizer que não. Um programa lulista que tentava um papo com esse cara nunca recebeu o programa, mas nem para um cafezinho, meu irmão. E o Bolsonaro, que estava do lado completamente oposto, recebia o programa em qualquer oportunidade. Então, assim, a esquerda tem que aprender, descer do salto e deixar de ser arrogante, conversar e falar a língua do povo, porque eles não falam mais, meu irmão. Rafinha Bastos, continua com o seu omelete aí. Obrigado pelos 30 minutos dados pra gente aqui. Que isso, valeu. Um abraço pra você aí. Valeu, querido. Até mais. Este foi Rafinha Bastos com a gente aqui em mais um episódio de Potter Entrevista. Lembrando que a produção e edição aqui é do Couto, Carlos Couto. E lembrando que a gente não tem cortes aqui na entrevista. Tudo que é falado, daqui a pouco tem um problema de corte de telefone. Obviamente que a gente vai tirar, não vai ficar você ficando assim, né? Isso não interessa pra ninguém, certo? Mas a íntegra da fala de Rafinha você acabou de ouvir. É assim que pensa. Vai lá nas redes sociais dele, xinga ele, vai lá, elogia ele. Bom, aqui as pessoas falam tudo que elas querem falar e você toma a sua decisão. Que coisa inacreditável isso, né? Que coisa inacreditável. Beijo, gente. O Potter Entrevista volta a qualquer momento com a primeira temporada Bolsonaro versus Haddad.